Quero saudar a todos, do mundo inteiro, todos os irmãos do mundo inteiro, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer que a turma está festejando a festa da carne, que é o carnaval. Mas eu tô pregando a palavra de Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui para meditação de todo o povo de Deus, de todo mundo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 11, capítulo 20, versículo 11, que diz assim: e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que ele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo a sua obra. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu quero dizer para a igreja, e para todo o povo de Deus do mundo inteiro que está me escutando, que muitos dizem que vai ser julgado, não vai ser julgado pelas obras, vai ser julgado não vai ser julgado pelas obras, mas é engano, que todo vai passar pelo trono branco, todo vai passar pelo trono branco. E ali, quando acontecer o trono branco, até a igreja vai ser julgada, porque é todo mundo que vai ser julgado, é todo o povo. Ele viu grande, pequeno, morto, viu tudo. Ele está dizendo aqui, e todo vai ser julgado segundo a sua obra. Eu quero dizer para a igreja que no livro de João, capítulo 3, alguns versículos, vai dizer que Nicodemo foi ter com Jesus à noite. Foi ter com Jesus à noite. E ali, quando ele chegou, ele falou para Jesus: ó Jesus, tu és servo vindo de Deus, porque para fazer as coisas que tu faz, se não for vindo de Deus, não faz não. Tu és servo vindo de Deus. Aí Jesus falou: ó Nicodemo, para entrar no reino do céu, tem que nascer de novo. Ele disse que como pode ser isso? Um homem velho entrar no ventre da mãe e nascer de novo? Nascer de novo? Aí Jesus falou: não, Nicodemo, tu és doutor da lei, não sabe? Que para entrar no céu tem que nascer da água e do Espírito. Eu quero dizer para a igreja que muitas pessoas estão fazendo uma má obra. Jesus está falando aqui de obra, mas não está falando de pecado, não. Ele não está falando de pecado. Tem muitas pessoas que dizem que obra é pecado, mas não é. Obra é aquilo que você faz de errado. É aquilo que você faz de errado. É aquilo que você faz de errado. E ali vai ser julgado pelas suas obras. E ali Jesus falou para ele: tu és doutor da lei, não sabe? Que para entrar no céu tem que nascer de novo. Jesus Cristo vai levar uma igreja, mas vai levar uma igreja que não persegue ninguém. Tem muitas pessoas perseguindo. E muitas pessoas falam assim: o padre, ele batiza menino, ele batiza criança.
Mas a igreja não batiza um monte de velho, bode velho, na piscina ou no mar, não batiza, e ele persegue os outros, fica perseguindo os outros, fica perseguindo. No livro de João, no livro de Apocalipse, capítulo 11, e versículo 1, capítulo 11, versículo 1, vai contar uma história, uma revelação que vai acontecer, uma profecia que Deus está falando, que Deus vai levantar 2 homens na terra. Deus vai levantar 2 homens na terra. E esses 2 homens, ele vai pregar o evangelho como ninguém pregou. Vai pregar. E a besta vai perseguir ele. E ele está dizendo no versículo 1 até o 6, está falando que esses homens Deus vai dar poder a ele para parar a chuva. Durante o tempo que ele está pregando, ele vai parar a chuva. Deus vai dar poder para ele parar a chuva. E vai fazer com que a água se transforme em sangue. Muitas. Aí Deus vai dizer assim: eu vou dar poder às minhas oliveiras. Deus vai dizer que vai dar. Você pode ler de Apocalipse 11. Pega a sua Bíblia aí, ou me siga. Dá 3 glórias a Deus aí. Dá 3 glórias a Deus. Dá 3 glórias a Deus. Dá 3 glórias a Deus. Muitos dizem, a palavra de Deus fala que muitos dizem que é Elias e que é Matusalém. Outros dizem que é Elias e Moisés que vai vir no mundo pregando. Mas seja ele que for, se for Moisés, se for Elias ou se for Matusalém, que vinha dos 2 pregar, Jesus Cristo só vai vir depois que acontecer isso. Você leia do versículo 7 até o 14, que você vai ver que a besta vai matar esses 2 homens. Vai matar esses 2 homens. E ali, ela vai matar. E ele vai ficar 3 dias e meio na praça. Vai ficar 3 dias e meio na praça. E Deus vai aparecer no céu e vai dizer: sobe, vem aqui. Aí ele sobe, ressuscita. Quando ele ressuscita, o povo fica tudo pasmado, fica tudo admirado. Aí cai rajada de pedra, cai um monte de coisa. Aí quando esses 2 homens ressuscitam, e aí ele sobe para o céu, e morre não sei quantas pessoas nesse dia, e os outros ficam tudo abarmados. Você pode ler do capítulo 7 de Apocalipse 11, pega a sua Bíblia aí e me acompanhe. Eu não estou falando coisa de história de carochinha, não. Tem muitas pessoas que falam e não cumprem. Não cumprem o que está dizendo. Eu estou mandando você pesquisar na sua Bíblia. Tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Bíblia, é uma profecia que vai ter que se cumprir. E no Apocalipse, capítulo 11, versículo 14, pega a sua Bíblia aí e confira no versículo 14, que você vai ver que esses homens, no versículo 14, vai falar que passando o segundo, aí o terceiro cedo virá. Quem é que vai vir? Quem foi o outro que morreu e ressuscitou? Se não for Jesus Cristo. Quem é que vai vir? Não é Jesus Cristo, não? Pesquisa, não é? Pesquisa, não é? Você está comigo? Dá 3 glórias a Deus aí. Dá 3 glórias a Deus. Dá 3 glórias a Deus. Eu não trouxe a dentadura? Dá 3 glórias a Deus. Dá 3 glórias a Deus aí. E ali fala em Apocalipse, capítulo 11, versículo 14, que passando o segundo, pega a sua Bíblia aí, ou me acompanhe pelo celular. Passando o segundo, no versículo 14 fala, passando o segundo, aí o terceiro cedo virá. Entendeu? E eu quero dizer para a igreja que tem muitas pessoas, naquela época, quando Deus tinha os apóstolos dele,
Os apóstolos dele, um entrou na cova do leão, um entrou na fornalha de fogo. Elias foi arrebatado numa carruagem de fogo. Eliseu morreu velhinho. Os discípulos, tudo, os apóstolos de Deus, tudo morria velho. Eliseu foi um que pegaram morto e colocaram na copa de Eliseu, onde Eliseu estava. Aí aquele morto se levantou-se. Aquele morto se levantou. Já pensou o morto sair do caixão levantado? Um homem de Deus, Deus dando poder para o homem. E Deus está levantando um homem nessa geração agora, homem que fala com a igreja dele, e a igreja escuta, fala de mente, fala disso aqui, ó, de mente, e a igreja escuta o que ele está falando. Eu não estou falando história de carochinha, não. Eu vou visitar várias igrejas agora. Eu vou começar a visitar várias igrejas. E indo para a palavra fala que aqueles discípulos, os apóstolos morreram velhinho, com 100 anos, 120 anos, e nós vemos os discípulos de Jesus Cristo morrendo tudo cedo. Pedro morreu sepultado a cabeça. Tiago foi morto a fio de espada. Paulo morreu de uma forma tremenda. Todos morreram de forma tremenda. Agora, eu falo para você um detalhe. A Bíblia fala que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas temos que lutar contra a joste espiritual da maldade no lugar celestial, contra a joste do diabo. As palavras malditas que eles falam, é isso. Lutar contra a carne, contra o sangue e contra a joste da maldade no lugar celestial, as palavras malditas que eles falam, para machucar o seu irmão, para perseguir o seu irmão, entendeu? Tem que lutar sobre isso. E nós vemos os discípulos de Jesus, morreu tudo cedo, outro morre com 80 anos, outro morre com 70 anos, outro morre com 60 anos, e por aí por diante. E a palavra de Deus fala, no livro. Eu não estou com história de carochinha, não. Eu quero dizer para a igreja que eu fui fazer um raio-x por imagem. E ali, nessa imagem, acusou um tumor no pulmão. Saiu um tumor no pulmão de 5 milímetros. 5 milímetros é pequenininho, mas é um tumor. Mas só que esse tumor, Deus prendeu ele. Deus fez com que esse tumor ficasse para sempre. Nem aumenta, nem diminui. Vai ficar para sempre. Eu quero dizer para você que fuma, quando você chegar mais velho, vai vir as consequências. Mas se você não tiver Deus, se Deus não for com você, você desce a sepultura rápido. Não é isso mesmo? Dá 3 glórias a Deus aí.